Esse início de trabalho eu sou muito grato de estar trabalhando. Sou grato a cada elemento da equipe e cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Que é o verdadeiro servir. O verdadeiro servir, a pessoa tem que conhecer o livro Na Luz da Verdade, tem que conhecer as informações, as instruções que o Criador nos possibilitou. Porque muitas vezes a pessoa começa a estudar e vê muitas coisas na sua vida. Essas coisas viriam, independente da pessoa. Porque nós sabemos assim que quando a pessoa está próxima a largar o corpo de matéria grosseira, ela faz um relato assim da sua vida, do que ela viveu. Então, resgatar o passado vem independente da pessoa. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, esse passado começa a fluir. Muitas vezes a pessoa acha assim que agora ela está estudando e então a vida dela tem que ser melhor. A vida de uma pessoa, para ser melhor, o karma dela ser melhor, ela tem que tornar-se uma verdadeira servidora da luz. Então ela recebe auxílios. Isso é físico. Na nossa vida, a gente tem que lembrar assim, a vida espiritual da pessoa, que ela passa a viver de acordo com os ensinos, é como uma pessoa trabalha numa empresa. Aquele que tem uma dedicação, que utiliza o tempo do período de repouso, o período de férias, para ter um aprimoramento, então ele tem possibilidade de ser promovido na empresa. E ele tem possibilidade de receber da empresa um curso que vai auxiliá-lo e que vai auxiliar a empresa com aquele curso que a empresa está possibilitando a ele. A vida espiritual é igual. Então nós temos que lembrarmos que nós, quando viemos para essa terra, já trouxemos muitas coisas de épocas anteriores. E na época atual, continuamos construindo. Fica bem fácil assim, cada um observar os costumes, as idas e vindas, os lugares que frequentamos. Então nós vamos acumulando essas pendências, esses pendores. Então, quando a pessoa resolve estudar o livro Na Luz da Verdade, ela tem que lembrar assim, para receber auxílio, ela tem que fazer muito esforço, porque toda época nós sempre prontificamos em nos tornarmos melhores, em viver de acordo com os ensinos. Se nós tivéssemos segurado esse propósito em épocas anteriores, ou mesmo nessa época, então nossa vida estaria melhor. Porque existe um procedimento dentro de cada um que é a intuição. A intuição, ela vê antes o que é melhor. Só que com os nossos descuidos, nós vamos trabalhando com o raciocínio. Então, essa naturalidade de ser melhor para nós, então nós também não ouvimos o nosso espírito manifestando. Porque a norma de tempo do espaço que o espírito vive não está vinculado ao tempo de matéria grosseira, como as coisas do raciocínio. Essa é uma condição bem importante. Então, por agora acharmos assim que a nossa vida vai ser melhor, temos que ter essa clareza dentro de nós. Para ser melhor, temos que nos tornarmos melhores. E nós temos que lembrarmos que não é mais ou menos, é físico. Que não é como os pais fazem com os filhos. Os filhos vão ficando naquela moleza, com aqueles costumes, e os pais vão aceitando. Então vão virando homens velhos, com aquela moleza toda, e os pais vão aceitando. Tornar-se melhor é ter também uma perspectiva de vida. E é bom a pessoa ir observando que na aglomeração da família não tem como evoluir. Porque não tem como todos aqueles elementos da família terem o propósito de melhorarem. Então, para a pessoa melhorar, para ela ter o conhecimento dos ensinos, para ela receber o auxílio, e a gente vai confirmando assim que os auxílios são verdadeiros. Depois que passou o dia, que a pessoa refletiu um pouco daquilo que ela vivenciou, ela vê que foi muito auxiliada. Foi recebendo o auxílio.
Então, os auxílios, eles apresentam quando a pessoa apresenta também aquela bondade de estar melhorando. Então, o esforço que cada um precisa de fazer é verdadeiro. Aquela vontade que a pessoa tem de fazer um passeio, de ter um trabalho, comprar um produto, comprar um imóvel e ela empenha para fazer aquele trabalho, para ter aquela possibilidade. Então a gente sabe assim que durante um período da vida física da pessoa, ela faz muito empenho nessa direção da matéria grosseira. Depois não fazemos mais nada. Mas o empenho tem que ser toda a época da nossa vida para o nosso espírito. Porque a gente vê assim que para muitos, por ter feito aquele empenho para aquelas coisas, não deu em nada. Porque tudo aquilo virou um problema na vida da pessoa. Isso é físico, é só a pessoa ir observando a sua própria vida. Foi um transtorno. Então aquilo que ela julgava que seria um benefício, ela foi trabalhando com o seu raciocínio, ela não foi vendo se tudo aquilo seria bom para o seu espírito, porque agora ela está presa a muitas situações, a muitas condições, que virou para ela um tormento. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que ter dentro dela essa bondade de ir observando o caminho que ela está caminhando. O aprofundamento nos ensinos é para toda a época da vida da pessoa, porque nós sabemos assim que tem a evolução. No caso, por exemplo, dos pais que tiveram um filho pequeno ali, aqueles pais não são os mesmos de uma época anterior, porque o esforço, acordar de madrugada para atender aquela criança, então muda a irradiação do sangue. Teríamos que nos encontrarmos assim numa condição bem importante de percebermos, de ir observando a direção que nós estamos caminhando, se essa direção está de acordo, porque se não estiver de acordo, vai ser um problema. Além de ser um problema físico na matéria grosseira, que tem que ser resolvido, tem o problema da consequência da diminuição da saúde, por ter agora ficado muito tempo empenhando sobre aquilo. Então a vida nossa é bem importante assim. Cada um de nós tem tudo na criação. E se nós não observamos aquilo que nós estamos pegando, a observação aí é com a intuição. Essa é a atuação do espírito. Porque a gente sabe assim que quando está fazendo um preparado e a pessoa está querendo um preparado bom para tantas pessoas, ela coloca os ingredientes ali próximo dela, onde ela vai executar aquela função, o jeito que ela está fazendo e o tanto que ela pega de cada ingrediente. Pega o tanto que ela vê que vai ficar bom para o gosto de todos. Isso é físico. Então essa capacidade nós temos. Agora tem que trazer essa capacidade para nós. Para a nossa vida ser uma vida de bênção. Ser uma vida de luz. Porque se não for uma vida assim, se nós trabalhamos de uma maneira errada, como, por exemplo, naquele preparado, pegamos os ingredientes, quantidades erradas, fica aquela coisa bem interessante, as pessoas não comem. Aquele preparado ficou um problema, porque dias depois ele é jogado fora. Deu trabalho para a compra daqueles ingredientes, deixou a pessoa descontente. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Só que nós nos encontramos assim, muito voltado para fora e não vemos aquilo que precisa de ser para dentro. Como estamos voltados para fora com tudo, nós não percebemos que está tendo uma diminuição de saúde, que não está tendo uma harmonia no funcionamento interno do nosso corpo. E a pessoa só pode voltar para a pátria do espírito se ela equilibra. E ela só poderá receber auxílio se ela fizer a parte dela. Isso é físico. Se a parte dessa pessoa não for feita conforme precisa de ser feito, ela então vira um problema.
para nós recebermos os auxílios não é diferente do que naquela empresa. Então, aquele funcionário que foi beneficiado, ele fez por merecer e ele apresentou a qualificação. Ele recebeu a condição de fazer aquele curso e trazer aquelas informações para os que não foram fazer aquele curso. Os auxílios são assim. A parte do espírito é a mesma coisa. Então, aquele funcionário, ele não apresentou mais ou menos. Isso é físico. Ele apresentou qualificado. Porque entre todos foi o escolhido para ir fazer aquele curso. Para recebermos os auxílios, nós temos que fazer esse trabalho. Nós temos que lembrarmos assim que tem que ter um período de todos os dias para a pessoa estudar o livro Na Luz da Verdade. E que também não adianta a pessoa saber de cor o livro, tem que viver aquelas informações, ela tem que ter a transformação dentro dela. E isso é físico, não é para um período, é toda a época da nossa existência. Nós temos que ir melhorando e a gente vai observando assim. Durante um período da nossa vida, nós temos um comportamento de ímpeto, de coragem. Depois nós transformamos esse comportamento de uma maneira de ponderar-se, de observar antes, de ver aquilo antes, de fazer esse trabalho antes. Então, quando uma pessoa fala assim que ela correu para resolver um assunto, mas quando aprofunda naquilo que a pessoa falou que correu para resolver aquele assunto era para ter sido resolvido há 2 ou 3 dias antes. A pessoa deixou. Então agora ela justifica que fez muito esforço para resolver se ela estava atrasada na solução daquele assunto. Essa maneira que nós temos assim de achar o que nós fazemos hoje é o que foi o correto. Nós só fazemos coisas atrasadas. Nós temos que inverter esse procedimento dentro de nós, possibilitando assim que o acontecimento nem desencadeia, porque nós vemos antes, nós vamos solucionando antes, do jeito que aquele que tem o conhecimento do preparo correto daquele alimento que todos ficam felizes, do jeito que foi preparado, essa capacidade nós temos que trazer para nós. Ver antes aquilo que precisa de ser visto, que é um verdadeiro servir. O verdadeiro servir é servir a luz. E a finalidade do espírito humano caminhando pela criação é esta condição, ele servir a luz. Se nós atuamos de uma maneira que não servimos a luz, não temos finalidade, isso é físico. Para termos uma finalidade, para apresentarmos uma serventia, tem que ser de acordo com a luz. Senão, não tem nenhuma significação. Não tem significação o trabalho feito na comunidade, o trabalho feito na empresa. Não tem significação. É só observar aqueles que já fizeram esse trabalho e aqueles que estão querendo fazer. Não tem significação. Não valorizam. É justamente porque nós não estamos possibilitando uma emancipação. Nós só estamos querendo apresentar um trabalho. Nós não trabalhamos de uma maneira que emancipa a pessoa, que faça ela tornar-se independente. Nós atuamos de uma maneira que a pessoa está sempre com pendências. Atuar de acordo com a luz é mais ou menos como o adestrador faz. Quando a criança ainda é pequena, aqueles pais possibilitam que a criança aprenda a usar o centro motor, aprenda a usar as suas pernas e estimulam para que a criança continue tendo o aprendizado, para que ela tenha a emancipação de colocar o alimento na boca, de ir e de vir. Nas moradias que tem escadas, como ensina a criança a subir a escada, a descer a escada. Nós sabemos assim que muitas vezes não dá para ficar com a criança
24 horas, olhando para a criança, porque quando a criança tem um determinado tamanho, todos nós sabemos assim, tirou o olho da criança, ela já faz um ato. A consequência sempre é muito séria. Então o adulto tem que ir emancipando a criança para que ele possa ter paz e saber que aquela criança vai ter um comportamento que vai ser bom, que é um verdadeiro servir. É servir ao Criador. E para servir ao Criador, a pessoa tem que ter o conhecimento dos ensinos e tem que ter o aprofundamento. Tem que lembrar que os ensinos são como uma caixa de armar e que cada pecinha tem o seu lugar e que muitas vezes uma pecinha vai encaixando em lugares diferentes, complementando aquele ensino. Então os ensinos são assim, nós temos que ir fazendo as pontes e fazendo as ligações. E se aquela pecinha não está encaixando, nós sabemos assim que muitas vezes nós temos que armar de novo todo aquele quadro e observando onde é possível o encaixe com todas as pedras. Quer dizer assim, que todos os ensinos têm uma importância, porque os ensinos que Moisés trouxe ainda são vivos, os ensinos que Jesus trouxe são vivos. Então cabe a nós nos elevarmos numa maneira de ampliar a nossa compreensão para compreendê-los direito. Compreendendo mesmo, porque nós sabemos assim que a evolução ela é gradativa. Quanto mais a pessoa dedica e quanto mais ela procura vivenciar aquilo que ela aprendeu, ela tem uma ampliação na sua consciência, ela amplia a maneira de ver. Então, aquelas pessoas que estudam o livro Na Luz da Verdade, fica bem fácil assim de ter essa confirmação. O saber dela supera o saber de todas as outras pessoas. E é bem importante assim lembrar, em muitos casos, ela que contratou aquele profissional para executar aquela função, ela é que orienta o profissional a maneira que precisa de ser, de ter, para a execução daquela função. Então, voltarmos para a pátria do Espírito é esta condição bem importante assim, da pessoa lembrar que ela é que tem que esforçar-se, ela é que é responsável por ela. E lembrando assim que para nós termos os auxílios que o livro Na Luz da Verdade nos oferecem, ela tem que ser séria e ela tem que provar que quer realmente transformar-se. Isso é físico, porque muitas vezes a gente faz os propósitos e não cumpre aqueles propósitos. Então, quando faz um pedido para a luz, nós temos que provarmos que nós tivemos a transformação. Os auxílios apresentam a condição interna, assim, de provar que nós queremos agora diferente, que o nosso comportamento agora vai ser diferente, é físico, isso é verdadeiro. Para nós termos essa transformação, é o mesmo procedimento. A vida da pessoa tem que lembrar assim, que não é na comunidade que ela vai evoluir. Então ela tem que ser diferente, porque aquele que apresentou os projetos na empresa, que foi beneficiado, ele não chamou os colegas para ajudar no feitio daquele projeto. Ele foi fazendo o projeto e ele usou o tempo de descanso para fazer aquele trabalho, para ele ir tendo aprofundamento naquela empresa. Quando ele apresenta o projeto, ele vai ser beneficiado. Então, para nós evoluirmos, é o mesmo procedimento. Não tem como, por exemplo, auxiliar um filho. A gente vai observando assim que a gente tem que ter um comportamento que torna-se uma referência. Quando um filho tem um procedimento, precisa de ser dito: não foi comigo que você teve esse procedimento, que você teve esse aprendizado. Você tem que ver que você precisa de ter uma conduta semelhante ao meu comportamento, porque o meu comportamento possibilita, sim, a ter a saúde, a ser coerente, ter a perspectiva interna. Então, essa força de termos a perspectiva interna é um trabalho contínuo, não é para um período. É toda a época da nossa existência fazendo esta observação
de ter a força que precisa de ter para voltarmos para as regiões de luz. E a pessoa tem que lembrar assim, que para voltarmos para as regiões de luz, a pessoa tem que conhecer o caminho que vai até lá. Não pode achar assim que vai dar certo. Não vai dar certo. A pessoa sai de uma localidade para outra, ela tem que saber a estrada que ela vai pegar. E saber também se aquela estrada apresenta perigos. Então ela vai com aquele conhecimento que precisa. Para nós, na nossa vida interna, na nossa vida de matéria grosseira, nós temos que ir desenvolvendo a maneira de conhecer a estrada que vamos seguir, porque com os ensinos fica bem fácil assim, nós vamos conhecendo. Então, quando Jesus fala assim que ninguém vai ao Pai a não ser através dele é através dos ensinos. Quando ele fala que virá um outro que não ele, o Filho do Homem veio, Emmanuel, trouxe o livro na luz da verdade, que é um complemento dos ensinos que Jesus trouxe. E se uma ou outra pessoa fala assim, que conhece e ela está satisfeita, ela tem que lembrar assim, que se ela se encontra satisfeita, ela parou. Porque dentro dela, quando uma pessoa para, ela tende a estagnar. Fica bem fácil assim, de vez em quando a gente vê carros que foram abandonados, a gente vê que o pneu apodrece, vai sendo retirado peças daquele carro. Por si só, aquela moradia vai acabando, ficou estagnado. Então, aquele que fala que se encontra satisfeito, ele parou. Dentro dele já se encontra a morte do seu espírito. E é bem sério assim, porque a descida para as trevas fica fácil da pessoa ir observando aquele que está descendo, porque é ruidoso, não faz um processo silencioso, ele faz os ruídos e ele distancia da luz. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, na nossa vida diária, o procedimento que cada um precisa de ter para voltar para a pátria do Espírito, isso é um trabalho contínuo a vida toda, porque para subir para a pátria do Espírito, para as regiões da luz, a pessoa tem que resguardar. E nós, quando temos um saber, não podemos verbalizá-lo, porque aqueles que se encontram nas nossas imediações não assimilariam aquela informação. Então, a pessoa fica calada. Mas quando está descendo para as trevas, a pessoa é ruidosa. Ela vai noticiando, ela vai notificando que ela está descendo para as trevas, que o seu espírito se encontra agora numa condição de morto. Que é um verdadeiro servir. Temos que lembrarmos que a finalidade nossa, que cada um tem, seria servir ao Criador. Isso é físico, porque se não servirmos à luz, não tem finalidade a nossa existência. Quando a pessoa não se encontra com uma finalidade, ela também se encontra distante da sua saúde, porque ela não foi fazendo um trabalho de alinhar-se, de verificando, de organizando-se, percebendo-se. Então vai caminhando, e quando caminha sem objetividade, sem uma finalidade, a pessoa, cada dia que passa, fica mais enfraquecida. A diferença fica bem claro assim. Aqueles que vão trabalhando e tendo o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, vão tendo também uma melhora de apresentação, uma melhora de ser, uma melhora de todos os aspectos, como filho, ou como pai, ou como empregador, ou como empregado, ele vai melhorando. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando o jeito que a pessoa relaciona. Ela passa a ser melhor. E nós sabemos que quando uma pessoa tem um comportamento assim, todos aqueles que se encontram nas suas proximidades ficam melhores. A evolução é sempre individual. Na família é bem interessante, porque quando a pessoa procura ter uma modificação,
aqueles elementos que nem o percebiam antes, começam a achar que essa modificação é prejudicial. Então as observações são sempre assim, de uma maneira degradante, não possibilitando que a pessoa fique equilibrada. É bem sério assim, porque ninguém importa com o outro. É bem interessante, mas isso é verdade nas pequenas coisas. Um filho toma uma decisão e muitas vezes ele não participa para todos naquela comunidade ali, naquela família. Então ele tomou a decisão e executa aquela decisão. Se ele tem a maneira de sustento, muitas vezes ele não comunica. Então a comunicação desse filho é um respaldo, querendo assim que possibilita receber os auxílios que ele vier a precisar na sequência. Que o verdadeiro servir é estudar o livro na luz da verdade, conhecê-lo e viver de acordo com esses ensinos. E é muito bom a pessoa lembrar assim que a conduta de uma pessoa tem que ser sempre com a intuição. Quando ela deixa o raciocínio atuar, ela perde a referência, ela perde a reflexão daquilo que ela precisa. Isso é físico. E justamente por essa importância assim, não podemos permitir que o nosso espírito fique tolhido. Porque quando nós fazemos as coisas para os outros, para sermos vistos, para sermos reconhecidos, então nosso espírito ficou tolhido. E aquele que comporta assim, passa a não ter nenhuma objetividade aquilo que ele possibilitou, porque ficou sem valor. E quando uma coisa não foi irradiada com um valor, com uma consideração, aquilo virou um problema. Então o verdadeiro servir à luz, é esta condição de nos encontrarmos preparados toda a época da nossa existência para servir ao Criador. E aquele que se encontra assim, se encontra em paz. A sua intuição está sempre funcionando de uma maneira que ele sente bem. E aqueles que têm vontade de fazer parte daqueles que são chamados para servir na vinha do Senhor, precisam de encontrarem preparados. E a preparação é conhecendo o livro na luz da verdade, procurando viver de acordo, sendo impregnada com aquelas informações. Então, dentro de cada um de nós vai apresentar uma referência diferente. E nós sabemos assim que a vida é sempre individual. Então, a pessoa tem que ter uma maneira de apresentação diferente, uma apresentação individual. E a evolução não é em grupos, porque quando se encontra 2 ou 3 numa reunião, cada um tem uma perspectiva diferente. E se a perspectiva de cada um fosse espiritual, estaria certo. Mas as nossas reuniões são sempre para perspectivas na matéria grosseira, que é o trabalho do raciocínio. Do jeito que o raciocínio atua, não leva o espírito para a pátria do espírito. Então, quando Jesus fala que ninguém vai ao Pai a não ser através dele, quer dizer assim, que quando largarmos o corpo de matéria grosseira, então nós vamos para as regiões que nos possibilita continuar tendo o aprofundamento dos ensinos. Tem que conhecer o livro na luz da verdade,